Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos estudar um pouco sobre romance. Vocês provavelmente já foram até a biblioteca, já tiveram a oportunidade de escolher um romance, escolher um título que seja do agrado de vocês, para fazer a leitura, aquela leitura gostosa, aquela leitura que faz o leitor viajar para outros mundos, conhecer outras histórias de vida e vivenciar ali a narrativa, a história vivenciada pelos personagens. Então é um pouco sobre esse gênero que a gente chama de gênero discursivo literário, né? Gênero textual literário, que tem algumas características específicas, intitulado romance, que vamos conversar hoje, ok? Então vamos começar aqui, ver quais são os nossos objetivos, mas antes da gente começar a analisar os objetivos, eu quero mais uma vez parabenizá-los por estarem aí cuidando do intelecto de vocês, por estarem se apropriando de novos conceitos, novos conteúdos, assistindo às nossas videoaulas que são preparadas com tanto carinho, né, pelos professores, pelos técnicos que estão aí fazendo com que as gravações sejam aí as mais belas possíveis. Então vocês são muito especiais por valorizar esse trabalho e por cuidar da parte intelectual de vocês. Parabéns! Vamos começar? Observem aqui então que os nossos objetivos consistem em fazer a leitura e a interpretação de um fragmento de um romance, né, pessoal? Não dá para a gente colocar o romance inteiro em slides, nós ficaríamos aqui 3, 4 dias discutindo e lendo. A gente só traz um trecho aqui, um fragmento extraído do romance para fazer uma análise dos elementos composicionais da literatura, dos elementos discursivos que estão presentes nesse gênero textual. E também vamos tentar compreender as características do romance, especificamente a questão do narrador e do personagem. Vamos discutir um pouquinho de como que se constrói aí a voz do narrador, como que os personagens, as suas características físicas, psicológicas, são apresentadas ao leitor, certo? Então, um momento de reflexão. Você gosta de ler? Que tipo de literatura que vocês curtem mais? São livros de mistério? São narrativas de detetive? São narrativas com um cunho mais amoroso, as paixões? São memórias da infância? Enfim, dependendo do nosso momento, das nossas experiências de vida, a gente curte mais determinado tipo de literatura, não é verdade? Qual tipo de texto prefere ler atualmente? Né? Vocês compartilham aí textos o tempo todo nas diversas mídias, no WhatsApp, no Facebook, nos diversos meios multimediativos. E que tipo de texto geralmente vocês preferem fazer a leitura? E quando ainda mais jovem, gostava de ler o mesmo tipo de texto de hoje? Quando vocês eram, por exemplo, mais crianças lá, vamos pensar aí em 4 anos atrás. Será que vocês curtiam as mesmas leituras que vocês curtem hoje? Ou será que as pessoas vão se modificando e vão também transformando seus gostos e seus hábitos de leitura? Então, algumas perguntas aí só para a gente engajar a reflexão a respeito do romance e do que vamos ver pela frente. Então, convido vocês aqui para fazer a leitura junto comigo. Observem o título, que é bem sugestivo, Infância. Aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Mota Lima, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. Esses garotos felizes, para mim, eram perfeitos, andavam limpos, riam alto, frequentavam escola decente e possuíam máquinas que rodavam na calçada como trens. Eu vestia roupas ordinárias, usava tamancos, enlameava-me no quintal, engenhando bonecos de barro, falava pouco. O lugar de estudos era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas. Assim, aos 9 anos ainda não sabia ler. Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade, meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolindo o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe. Mergulhava na rede e adormecia. Espantado, entrei no quarto.
Peguei com repugnância o antipático objeto e voltei à sala de jantar. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o livro. Obedeci, engulhando, com a vaga esperança de que uma visita me interrompesse. Ninguém nos visitou naquela noite extraordinária. Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei, mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantinela medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas e repisando linhas. Alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. Parei surpreendido, virei a folha, continuei a arrastar-me na gemedeira, como um carro em estrada cheia de buracos. Então, nós temos aqui um fragmento do romance intitulado Infância, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é um escritor consagrado da nossa literatura. E observem aqui que ele faz um flashback, uma volta ao passado, faz uma retomada à sua infância, quando ele tinha apenas 9 anos, né? Então temos aqui um narrador que traz uma história a partir das suas memórias. Então as memórias vão sendo relatadas de acordo com o que ele vai se lembrando. Como será que era a experiência da leitura para ele? E como será que era a experiência da infância, no contexto intrafamiliar? Como eram as interações sociais ali com os familiares? Será que ele tem boas memórias? Tem saudades? Né? Nós não podemos trazer o romance todo, a gente só trouxe aqui um fragmento. E observe que em alguns momentos, especialmente no primeiro slide, nós trouxemos aqui os colchetes e as reticências, né? O que os colchetes e as reticências significam dentro de um texto? Que parte, que um fragmento não está aqui, foi omitido, foi tirado, né? Por quê? Porque foram selecionadas apenas algumas passagens desse romance para contribuir com a nossa reflexão sobre os elementos composicionais, né, do gênero literário romance, e nesse caso a gente vai analisar o narrador e os personagens, ok? Então, vamos aqui para a nossa primeira atividade. Observem aqui que está entre aspas, isso significa que nós temos uma citação direta do romance, né? Então, quando eu quero fazer uma citação, eu posso utilizar as aspas. As aspas marcam que as ideias não são minhas, elas são de outra pessoa. Assim, eu não cometo o plágio, que é um crime quando você rouba as palavras, as ideias de alguém e coloca no papel como se fossem suas. Não pode, né? Tem que fazer a referência à fonte, mencionar o nome do autor, e se você está fazendo a transcrição ipsis literis idêntica ao que está escrito originalmente, ao texto original, você tem que fazer a marcação das aspas, né? Essa é uma possibilidade de fazer a citação, ou também você pode usar lá os 2 pontos, parágrafo e travessão, que é uma outra possibilidade de marcar a citação, o discurso direto de alguém, certo? Então vejam, nesse fragmento, vamos ler aqui para entender. O lugar de estudos era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas. Assim, aos 9 anos, ainda não sabia ler, fecha aspas. Em vários momentos nesse fragmento, nós também utilizamos os colchetes e as reticências, né? Isso significa que em cada momento desses foi omitido um fragmento do texto. E agora vem o nosso enunciado, a nossa questão. No final do trecho acima, o narrador fala sobre um problema que o incomodava. Qual é esse problema? Um tempo para vocês identificarem o problema que incomodava o narrador.
Retornando então, pessoal, uma sugestão de resposta consiste em a gente afirmar que o que incomodava, provavelmente, o narrador é o fato de que aos 9 anos de idade ele ainda não sabia ler, né? Então essa era a realidade vivenciada por ele. Então observem as características do romance. É uma narrativa longa, escrita em prosa, né? Não é poesia, o texto vai até o final da linha, é um texto em prosa, ou seja, em parágrafos. Possui uma ação, lugar onde ela ocorre, tempo em que ela acontece, personagens que a realizam, uma trama e um ponto de vista, isto é, a perspectiva do narrador. Então essas são algumas características do romance, né? Então, com relação ao narrador, a gente tem que o narrador ele pode ser o personagem, ou seja, ele participa dos acontecimentos, é um narrador em primeira pessoa. Você tem ali a presença do eu, né? Eu estava, eu acordei, eu dormi, eu não sabia ler e escrever. Então temos ali os verbos que identificam a voz do narrador em primeira pessoa, ou se referindo a nós, primeira pessoa do plural. Estávamos nós quando aconteceu certas coisas, né? Nós não sabíamos ler ainda. Então temos o narrador que pode ser em primeira pessoa do singular, o eu, ou do plural, o nós. Ele é um narrador personagem porque participa dos acontecimentos, né? O narrador observador é aquele em terceira pessoa, que apenas narra o que vê, ele conta o que aconteceu com outro, né? Ele só observa. E o narrador onisciente, que também pode estar em terceira pessoa e ele tem total conhecimento do personagem e dos fatos. Então, o narrador onisciente, ele entra na consciência, no subconsciente do personagem e ele traz para o leitor todos os pensamentos, as sensações, os medos, as felicidades. Ele sabe quais são os pensamentos e anuncia isso para o leitor. Por isso que ele é um narrador onisciente, certo? Então vamos lá, narrador em primeira pessoa, participa dos acontecimentos, é também chamado de narrador personagem. O narrador em terceira pessoa apenas conta o que aconteceu com outros, ele é um observador. O narrador onisciente traz os pensamentos, as impressões sensoriais e as percepções do personagem à tona, ele explicita, escreve isso e o leitor toma conhecimento disso também. E as características do romance também a gente vai analisar os personagens, né? Então nós temos o protagonista, que é chamado o personagem principal da obra literária, o antagonista, que geralmente é o vilão da história, ele dificulta os objetivos do protagonista, contrapondo-se a ele. Temos também os personagens secundários, que são aqueles que auxiliam no desenvolvimento da trama, mas atuam nela de forma secundária nas ações, certo? E vamos para a nossa segunda atividade. Então, aos 9 anos, eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Mota Lima, nossos vizinhos. Que tipo de narrador há nesse trecho, tendo em vista o que a gente discutiu até agora? Será que é um narrador em primeira pessoa, em terceira pessoa, um narrador onisciente? Um tempinho para vocês tentarem acertar a essa questão.
Então, observem aqui, pessoal, que esse tipo de narrador presente é o narrador personagem, né? Ele conta como se sentia quando tinha 9 anos, ou seja, está contando a própria história. Agora, a nossa terceira atividade. Eu vou deixar vocês lendo e vocês vão responder quem é o personagem protagonista do romance Infância. Explique. Então, verificando aqui, ó, o menino é o protagonista desse romance, né? Ele narra a história e todas as ações ocorrem em torno da situação problema na qual está envolvido. Na nossa quarta e última atividade, vocês vão ler o fragmento e vão responder, segundo o trecho, como era a relação do narrador com o seu pai. Explique.
Retornando então, eles não costumavam conversar. Por isso, o narrador se sentiu surpreso quando o pai lhe pediu para buscar um livro, pois o normal era apenas o cumprimento com um beijo na mão antes de ir dormir, certo? Então vamos conversar sobre o autor. O Graciliano Ramos foi um romancista, cronista, contista, jornalista, político e memorialista brasileiro do século XX, mais conhecido por sua obra Vidas Secas, escrita em 1938. O fragmento lido foi retirado do romance memorialista Infância, de 1945. Esse romance é um misto de imaginação e memória do escritor. Então, nessa aula, nós lemos um fragmento do romance Infância, do Graciliano Ramos, estudamos o narrador e os personagens. Espero que vocês tenham gostado e até breve.